Vamos aqui iniciar, então, a nossa apresentação do programa Gênesis. Hoje vamos ser mais específicos, né? Nos próximos 60 minutos, vamos conversar sobre este programa, que se chama Gênesis, de minha autoria. Vou te mostrar algumas condições especiais também, somente para a primeira turma, tá? Não se esqueça que no final do webinário, eu vou liberar um link para você já fazer um download do livro de exercícios para você ficar atento, pois esse link vai ficar aqui durante essa aula. E vale muito a pena você ficar até o final e aproveitar para conhecer melhor este programa. Bom, a ideia do programa seria essa: você conseguir iniciar as estratégias para despertar o seu gênio interior, para você aproveitar ainda mais essa fantástica mente que nós temos para conquistar aquilo que você desejar. Para a gente poder ter uma apresentação melhor, né? Fique atento aí o tempo todo, o que a gente vai estar conversando. Se tiver alguma dúvida, manda ali no chat e fique bastante atento a esse material que a gente vai mandar durante a apresentação. Outra coisa, se tiver algum celular, tiver no WhatsApp, Facebook, Facebook e Instagram hoje não estão nem funcionando direito, então adianta ficar tentando mandar foto, baixar a imagem, tá péssimo, alguma coisa aconteceu no Facebook que tá tudo com problema hoje. Mas de qualquer maneira, se você tiver aí com o celular, qualquer coisa ao lado, coloque o celular no silencioso, tenta dar 100% de sua atenção nesse webinário, tá? É muito importante porque eu quero que você aproveite todo o conteúdo para você sair daqui sabendo exatamente do que se trata. Você provavelmente deve estar se perguntando, né, quem sou eu? Meu nome é Leandro, tá? Por que você deveria estar me ouvindo? Por que você está aqui? Tá? Eu sou consultor da Procter & Gamble Instituto e da Imperium, e eu ajudo as pessoas a definirem desejos e objetivos claros para que elas possam viver uma vida com foco e construir uma vida melhor, para que elas consigam viver do jeito que elas realmente querem viver. E esse é um trabalho que eu tenho feito nos últimos 2 anos, né, de ajudar as pessoas a realmente conquistar um conhecimento mais profundo de si mesmo e conseguir, com isso, incorporar na sua vida conceitos que vão fazer com que elas consigam realizar mais e, por isso, ser mais felizes, né? Como diz na Carta da Liberdade da Constituição Americana, uma das coisas que você já vê neste mundo é a sua liberdade de pensar, a sua liberdade de agir e a busca pela felicidade. Então, como eu acho isso um conceito, liberdade, muito importante, e a busca pela felicidade é um direito de nascença de todos os seres humanos, eu gosto de trazer isso para as pessoas. E de que se trata o programa Gênesis? Você tem que imaginar que tudo, tem que saber, tudo começou na imaginação de alguém. Então eu estava aqui imaginando quais seriam as melhores formas de trazer para vocês conceitos que podem trazer realmente ferramentas claras para que vocês consigam desde já compreender o que vocês podem colocar em sua vida como forma de ação, como forma de realmente compreender qual que é o processo de criação da vida dos seus sonhos. Tudo que existe começou na imaginação de alguém. Eu estava aqui imaginando este programa com vocês para realmente trazer esse conteúdo de como eu trabalho, como eu opero hoje em dia na construção da minha vida, trazer essas ferramentas para vocês, para um público que talvez não tenha contato em todas essas ferramentas que me ajudaram a passar aí 15 anos fazendo um trabalho árduo de dependência financeira e depois no final eu fui compreender tudo aquilo que eu estava fazendo. E hoje eu sei, né, que se eu tivesse imaginado talvez um sonho diferente, talvez mais ferramenta, com mais foco, eu poderia talvez ter feito isso muito mais rápido, com muito mais facilidade. É isso que eu quero trazer para vocês. E como é que eu quero dizer que esse conceito tudo começa na imaginação de alguém? Começa porque nada que existe hoje no dia a dia não
foi criado duas vezes. Tudo foi criado duas vezes. Primeiro alguém imaginou. Primeiro, a gente tem que ser muito grato, por exemplo, ao Thomas Edison, que ele, por algum motivo, ele tinha uma frustração com as velas, com as lâmpadas de óleo, que ele teve a capacidade de tentar mais de 2.000 vezes, mais de 2.000 experimentos diferentes de como produzir uma lâmpada incandescente. Hoje a gente não consegue nem imaginar isso. Ele visualizou um mundo diferente e hoje a gente está vivendo esse mundo como se já fosse a coisa mais banal do mundo. Se imaginar, quando eu comecei, o celular não era esses smartphones, né? Hoje um celular ele tem mais capacidade de processamento que o computador que levou o primeiro homem para a Lua. E por quê? Porque alguém imaginou formas diferentes de fazer as coisas e começou a buscar elementos, né, para conectar formas, novas tecnologias. E hoje a gente já não consegue mais nem viver sem isso. Então, sempre, tudo alguém imaginou, foi lá, fez o que tinha que ser feito e colocou em ação. E isso que eu quero que você entenda, esse poder da imaginação, né, como forma de co-criar também a sua realidade. E para isso eu quero que você comece a despertar esse seu gênio interior, né? Imagina como pode ser sua vida, né? Depois de aprender tudo que eu ensino no programa Gênesis e ter o poder de criar conscientemente a sua realidade, com ferramentas, com formas claras, exercícios bem objetivos para você fazer isso. É tudo isso que eu imaginei. Você vai aproveitar esse programa para pegar esse gênio que está lá. Olha esse gênio. Ele está aborrecido de não estar fazendo o trabalho dele. Se você não tomar a liderança de construir a vida dos seus sonhos, de colocar esse potencial latente que tem dentro de cada pessoa como uma forma de trazer e expressar a sua felicidade, expressar a realização, começar a criar, você vai ser levado à sua vida através dos sonhos de outras pessoas. Então eu tenho certeza que você tem seus sonhos, tem os seus objetivos, mas muita gente está frustrado em não saber como, né, modificar os comportamentos internos. Então o que eu quero fazer é trazer para você o como, com ferramentas claras, objetivas, você possa colocar no seu dia a dia, né? E dentro do programa Gênesis tem 3 segredos importantes, 3 pilares, né? Você primeiro ele vai estar entrelaçado com as leis naturais. O que você precisa compreender é que esse universo ele é construído com leis claras e objetivas. Essas leis elas são perpétuas e imutáveis. Então não importa como você entende essas leis, elas estão sendo utilizadas para co-criar a nossa realidade. E se você não entende como é que essa coisa está funcionando na sua vida, o que vai acontecer? Você vai sendo levado, né? Você começa a acreditar em crenças meio banais, como a vida é assim mesmo, eu tenho que aceitar as coisas como elas são, e não é verdade. Por quê? Se você parar para pensar na natureza mesmo, pensa nos animais. Você vê um animal na natureza, ele está completamente adaptado para o ambiente que ele vive. Às vezes a gente vai lá e destrói o ambiente dele, mas ele dá um jeito e se readapta. Já os seres humanos é muito pelo contrário, a gente é completamente não adaptado a esse ambiente. Tanto não somos adaptados que a gente vai e modifica. E qual que é a grande diferença, né, de um ser humano, de um animal silvestre, um animal de estimação? O que acontece? Um se adapta, né, ao ambiente porque ele não tem opção. E nós temos a capacidade de utilizar aquela faculdade imaginativa, visualizar um mundo diferente, ir lá trabalhar sobre ele, moldá-lo à nossa vontade. Então a gente pega e adapta, mas isso é muito fantástico, você parar para imaginar que se você vivesse nessa natureza, como essa foto que eu apresento para vocês teriam que tomar banho, provavelmente numa cachoeira gelada. E hoje eu venho aqui numa casa super confortável, tem um chuveiro fantástico, um chuveiro quentinho, tudo conforto. Olha a quantidade de coisas que a imaginação, né, que só é conhecida dos seres humanos, eu ainda não vi nenhum animal tirando assim da cartola uma ideia fantástica, né? A gente vê que alguns estão começando a usar ferramentas, mas nós temos essa capacidade criativa. E como é que a gente usa? Primeiro a gente fica frustrado
Tem muita gente que acha que frustração é ruim, né? Mas a frustração é aquilo que faz com que a gente saia, né, de um estado e a gente começa a imaginar um outro estado. Então, é como se fosse uma frustração criativa, imagina algo melhor e vai lá e faz. Então, essa capacidade, essa potência, muita gente não utiliza. Você pode utilizar isso através das leis naturais, entendendo quais elas são, como colocá-las a seu favor vai fazer um grande diferencial na sua vida. A gente tem incorporado, né, no módulo, em cada módulo, algumas leis naturais que elas realmente vão fazer a diferença na sua vida. Entender como operar nas regras das leis naturais vão fazer você caminhar para aquele destino que você está buscando. Um outro segredo que a gente colocou aqui no nosso programa Gênesis foi autoconhecimento. Primeiro passo para você conseguir construir a vida dos seus sonhos, para você conseguir realizar mais, para você conseguir sentir-se uma pessoa mais plena, é compreender as suas faculdades, compreender o poder da sua mente, compreender que você é um ser de poder ilimitado, né, que tem uma capacidade, um potencial infinito, que talvez venha com talentos natos e você nem consiga colocar esses talentos, né, para colocar ao seu favor. E é importantíssimo que você descubra, desenvolva todos esses talentos como forma de ajudar a si mesmo e a construir uma sociedade melhor. Se você é uma pessoa que está indignada como as coisas estão, vamos parar de reclamar, vamos buscar uma forma de transportar esse conhecimento interior em realização exterior. E qual é a forma de fazer isso corretamente? É de dentro para fora. A maioria das pessoas está presa ao que a gente chama dos 5 sentidos. A gente observa aquilo que está acontecendo à nossa volta através dos nossos 5 sentidos, consolida aquela imagem, acha que aquilo é daquela forma e não modifica nunca. Então, quando você começar a entender que você internamente pode começar a criar novas imagens e modificar tanto as suas ações, como compreender por que você age de algumas maneiras, vai fazer um enorme diferencial na sua vida. Então, o autoconhecimento é essencial. Se você já não está, né, em vários processos de autoconhecimento, aqui a gente vai trazer também muitas ferramentas nesse programa que ajudam você a se observar, perguntas que vão fazer você questionar realmente aquilo que está no seu interior e que está lá adormecido. Esse gênio quer se expressar, ele quer crescer. E aí, através do autoconhecimento, você vai conseguir fazer isso melhor. Terceira parte do programa é entender muito bem os nossos paradigmas. Os nossos paradigmas são conjuntos de hábitos. Esses hábitos dirigem a sua vida. Eu costumo repetir essa frase, né? Nós temos, no máximo, 95% dos nossos pensamentos de maneira inconsciente e automática. Sabe o que significa isso? Você ter, no máximo, 5% dos seus pensamentos conscientes e 95% dos seus pensamentos automáticos e inconscientes. Ou seja, basicamente tudo aquilo que você já está pensando é programado no seu cérebro para acontecer de uma maneira automática. A gente acha que está pensando, mas a gente está tendo atividade mental. Quando a gente toma uma decisão, quando a gente realmente compreende o que a gente tem só 5% dos nossos pensamentos como consciente, que a gente realmente toma uma decisão, faz alguma coisa fora daquela programação, é um pouco assustador. E aí você tem que entender o que são os paradigmas. Paradigmas são conjuntos de crenças ou conjuntos de hábitos que moldam como você reage no mundo. Tem que entender que tudo isso que eu estou te falando vem da neuroplasticidade. Se você imaginar que o nosso cérebro tem 3 grandes partes, a primeira delas é o cérebro reptiliano, que ele é responsável pela sua sobrevivência. Ele é responsável pelo aquele mecanismo tão falado, né, do correr ou lutar. Né, sobreviver. Ou eu estou aqui para brigar ou para correr. Né? Se a gente estiver numa sala fechada e tocar uma sirene de alarme de incêndio, não tem nada que eu possa fazer que não vai fazer você sair correndo, a menos que você tenha uma programação de ser um super-herói, você vai buscar, né, talvez um extintor de incêndio, tentar combater. Se tiver seu filho, você vai tentar, né, proteger seu filho.
Há relatos fantásticos de pessoas que, ao ver uma criança embaixo de um carro, consegue levantar um carro, você olha para essa pessoa, você não acredita. Por quê? Porque o instinto de sobrevivência é o mais forte. O segundo, que é o cérebro límbico, ele faz toda a parte emocional. Essa é a parte que está logo acima. E por último, o neocórtex. O límbico, as nossas emoções também são automáticas. Quantos de vocês já não se pegaram em uma situação, você se tornou emocionalizado, fez várias ações, a hora que a poeira baixou, você conseguiu se acalmar, você pensou, puta, que besteira que eu fiz. Por que eu fiz isso? E aí você tem que ficar lá se lamentando, se questionando e pedir desculpa, né? E por quê? Porque você entrou num estado mais primal, mais automático. Você fez o que precisou para se defender, né? Foi automático. Então, se a gente entender esse mecanismo, a gente precisa entender que ele também pode ser reprogramado. E a gente automatizar coisas boas. Então, isso não é ruim. Né? Você imagina se você tivesse que ficar pensando, coração bate, pulmão respira, veia, manda sangue, ou qualquer outra coisa que está automatizada no seu corpo. Isso é fantástico que tudo isso esteja automatizado. Se eu tivesse que pensar, isso seria um inferno na minha vida. Eu realmente tenho todo esse sistema de automação dessa programação. Se eu não entender, ela pode me levar para uma vida que eu não quero. Agora, se eu entender, eu posso reprogramar, entender aquilo que não é a meu favor e mudar o paradigma. Então, por isso que a gente fala, vamos mudar um paradigma. Paradigma pode ser tanto individual quanto cultural, ou seja, grupos têm paradigmas. Você vai numa empresa, tem um paradigma. Então as pessoas falam, vamos mudar a cultura. E por que é difícil mudar a cultura? Porque você tem que mudar cada pessoa individualmente. Uma empresa é um conjunto de pessoas. Isso é muito importante você entender. Então, esses são os 3 pilares mais importantes que a gente quer trazer aqui para o programa Gênesis, e a gente quer que você faça parte, né, dessa compreensão de todo esse conteúdo. Porque hoje eu tenho essa experiência, né, depois de trabalhar, né, mais de um ano ali com o Proctor Gallagher Institute, o quanto eu aprendi do Bob Proctor, e agora aqui com parceria com a Imperial, a gente trazendo esse programa para você, de entender que você também pode construir a vida dos seus sonhos. Eu passei anos fazendo as coisas de uma maneira que o Bob Proctor fala que é o competente inconsciente. Hoje eu olho para entender quais eram as minhas características, e eu vejo que não era nenhuma de especial. Todo mundo tem as mesmas capacidades, as mesmas características. É somente colocar em prática. Ninguém ensina a coisa mais importante, né, que eu te falei, que é quem somos nós. Como modificar essa programação toda para produzir resultados positivos, que é isso que eu quero trazer para vocês. Né? Então, como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Eu começo realmente investindo tempo, investindo recurso no meu estudo. Você deve ter passado a sua vida estudando, desde a escola primária até a faculdade, provavelmente, coisas que não necessariamente você conseguiu colocar em prática. E por quê? Porque você aprende muito conteúdo, mas nem necessariamente você aprende a colocar isso como um hábito, uma rotina no seu dia a dia. E pouco disso que você colocou de tanto conteúdo que você abarcou dentro de você mesmo, você teve algum estudo de quem é você, quais são suas capacidades, te ensinar a pensar, te ensinar a escolher realmente, tomar decisões. Uma das faculdades mais difíceis que as pessoas têm de aprender é a tomada de decisão. E ninguém vai chegar aqui e te forçar nada. É você que tem que decidir atravessar essa porta. Você que tem que aprender que você tem que saber fazer escolhas melhores, escolher melhores as pessoas que você passa o seu tempo, escolher melhores aquilo que você se alimenta, escolher melhores os seus livros, escolher melhores o tempo, como você usa o tempo. E a gente fala tanto de democracia, de todo mundo ser igual, e a gente não sabe utilizar o tempo. Tempo é a coisa mais democrática que existe. Mas como você usa o seu tempo, vai ditar o resultado da sua vida. Né? Você tem ideia de quanto tempo as pessoas passam em distrações hoje em dia, com tantas ferramentas, com tantas redes sociais, com tanta tecnologia, tantas formas de se manter ali conectado com conteúdos mil, YouTube, é Facebook, é Instagram, é Tinder, tanta ferramenta que a gente até esquece. Será que a gente está utilizando essa ferramenta? Será que você está colocando o seu tempo realmente
para se colocar, a entender quem você é e despertar esse gênio interior, descobrir qual que é a senha para conectar com esse cara, né, para mandar uma mensagem direta e você conseguir começar a ver a sua vida mudar de verdade. É isso que a gente quer trazer para você. E como é que foi para mim, né? Por que eu estou aqui hoje? Né? Eu desejei fortemente, quando eu tinha 20 anos, ter a minha independência financeira. Eu criei uma meta. Com 35 anos de idade, eu falei que eu iria me aposentar. Né? E eu até brinco, eu falo assim, não, essa é uma palavra pensa. Eu passei realmente falando isso por 15 anos. E, na verdade, hoje eu trabalho muito mais feliz também do que eu trabalhava antes. Eu faço aquilo que eu gosto, eu consigo ensinar as pessoas a construir essa vida também para elas. E eu desejei, durante 15 anos, ter a minha independência financeira. Você pode desejar outra coisa, tá? E para mim foi o grande virada, a chave que realmente transformou toda a minha vida. Como é que eu fiz isso? Eu comecei olhando, né, planilhas de Excel, estudando, lendo livros do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, estudando Gustavo Cerbasi, estudando muita coisa sobre finanças pessoais. Eu aprendi a economizar, eu aprendi a investir. Por quê? Porque eu era tão fortemente envolvido com essa ideia de ter a minha liberdade financeira que tudo que falava daquilo eu ajudava. E eu passei a fazer muitas coisas na minha vida que a maioria das pessoas não fazem. Eu comecei a ter um plano, né? Todo mês, religiosamente, 20% do que eu recebia ia para uma conta de investimento. Eu estudava, se sobrava no mês eu colocava mais, né? E eu aprendi que eu deveria colocar, né, esse conhecimento em primeiro lugar. Eu deveria me colocar em primeiro lugar, né? Em vez de fazer um monte de compra que não me levava a nada, eu escolhia viver com 60%, 80% do que eu recebia. Viver dentro das minhas capacidades financeiras. E aí eu descobri que eu conseguia comprar tudo que eu queria, mais barato, porque eu pedia desconto, eu pagava à vista. Né? Eu escolhia talvez um meio de locomoção mais barato. Na época eu comprei uma Bis, que era 100 cilindradas, fazia 36 quilômetros por litro. Um pouco depois, mais adiante, eu tive a oportunidade de começar a viajar para o exterior. Eu trabalhava como engenheiro da computação, né, CLT normal, e eu fui convidado a trabalhar num projeto na Colômbia, né, na Movistar, que seria Vivo para nós, né, lá se chama Movistar. Na época era uma empresa chamada Telecom. E a empresa me pagava, né, diárias assim para alimentação, e só que eles realmente lidavam com isso como se fosse um salário extra. Então eu comia junto com as pessoas nos lugares mais baratos, eu comprava no mercado, lembro que eu recebia $50 e eu passava o meu dia com no máximo $5. No máximo, raramente eu gastava os $5 para economizar os 45. E eu comecei a ter uma renda extra, simplesmente de escolher. Muitos amigos meus, o que eles escolheram? Ah, eles foram para a Colômbia, vamos para Cartagena, vamos viajar, vamos, né, comer nos melhores restaurantes. É uma escolha de cada um. Naquele momento, para mim, era aumentar o meu patrimônio, era aquilo que eu buscava. Um pouco antes disso, também montei uma empresa de informática, vendia computadores, fazia software. Né? Então, tudo que eu pudesse criar uma renda extra. Eu queria criar, na época a gente chama de renda passiva, criar um negócio que gera lucro, que aumenta o meu capital. Né? Eu quebrei, né? Mas não quer dizer que eu mudei a minha ideia. Então, eu mantive aquele desejo de me aposentar com 35 anos. Então, o que eu fiz? Eu persisti, eu mudei o plano, revisava, mas mantinha a meta. Né? Eu tinha um plano de 15 anos. Né? Eu não conheço ninguém que me chega, ele senta e me apresenta um plano de 15 anos. O que eu vou fazer daqui a 15 anos? E isso foi muito forte para mim. E saber que tem um objetivo para perseguir, não importa se você falha. E eu não acho que eu falhei, eu montei um negócio, eu aprendi a liderar pessoas, eu aprendi a investir, aprendi como é que funciona ter um negócio no Brasil, como, né, colocar a coisa para funcionar.
Mas eu descobri também que, apesar de eu ser um investidor, eu não tinha coragem de sair do meu emprego garantido para ir sentar lá naquela empresa e fazer o trabalho junto com os meus sócios. Então, eu praticamente era um investidor, então demorou muito para eu pegar e sentar e fazer as coisas. E isso fez uma diferença, mas tudo isso foi um aprendizado, né? Eu aprendi a investir em imóveis, aprendi a investir em ações na Bolsa de Valores. Eu passei, né, com muito sucesso pela crise de 2008, perdi bastante dinheiro momentaneamente, realoquei os recursos, né? Toda grande crise, na verdade, é uma grande oportunidade, mas você tem que ter inteligência emocional. Depois de eu ter quebrado uma empresa, né, perdido basicamente todo o dinheiro que eu investi naquela empresa, por sorte eu não saí com nenhuma dívida, mas aprendi a ser resiliente. Então todo esse aprendizado foi muito importante para mim. Só que tem muitos recursos hoje que não existiam na época. Você está numa situação agora, né, na época não tinha smartphone, não tinha essa conectividade, não tinha tantas pessoas fazendo negócios novos no mundo, as oportunidades crescendo, né, amigo, e você imaginando, caramba, como mudou, quanto recurso, como a internet transformou o mundo, como você pode realmente transportar conhecimento de tantas áreas, assim, aprender de uma maneira diferente. Você não necessita aprender somente na universidade, você tem vários meios hoje para aprender. Hoje eu vejo uma pessoa que quer trabalhar como programador de software, com 12, 15 anos a pessoa já está muito melhor do que eu, que passei anos trabalhando com aquilo, porque ela tem um monte de ferramenta online mostrando para ela o que fazer. E aqui eu estou querendo te oferecer realmente mais uma ferramenta para você entender que tudo isso que eu aprendi ao longo dos anos está muito mais acessível. Entender como é que é a regra do jogo, porque na época eu estava fazendo a coisa certa, mas eu não tinha clareza de qual era a regra do jogo. De quais são as leis naturais, que você vive em um mundo de abundância, mas se você não enxergar isso no mundo, você realmente vai atrair aquilo que você não deseja. E é entender esses mecanismos de colocar a sua mente, produzir a imagem daquilo que você quer, é poderoso, porque eu consegui construir uma imagem poderosa e conquistar isso sem saber dessas ferramentas. Imagine você o que vai fazer com essas ferramentas em mão, né? E aí eu quero dizer para você, comece com as ferramentas que você tem na mão hoje, né? Essa semana eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos, né, de uma pessoa que teve a brilhante ideia de eu quero ir para a Europa, quero morar fora do Brasil. E o que ele tinha? Ele não tinha nada. Ele começou a produzir brigadeiro, vender brigadeiro, viajou para a Europa. Ele tem um vídeo muito engraçado dele fazendo mochilão, né, sem grana, tentando entrar num cassino em Mônaco. Eu nunca fui para Mônaco. E o cara, sem nada, construiu ali toda uma grana através da venda de brigadeiro, foi para a Europa. Aí ele voltou, ele foi criar um desafio, mostrou um vídeo lá de 5 dias, como transformar R$10 em 1.000. Mas espera, todo mundo diz que você precisa de dinheiro para produzir, né, mais dinheiro, para você conseguir ter riqueza. Isso não é uma verdade. Quem não consegue R$10 hoje em dia, fazendo qualquer trabalho, quem não consegue R$10, né, pedindo dinheiro na rua, cara, ele mexe, eu dou o dinheiro na rua, a pessoa me pede pelas mais bobeiras, você vai R$1 aqui, R$1 ali. Conseguir R$10 hoje é a coisa mais fácil do mundo. O que ele fez? Ele pegou R$10, foi no mercado, falou assim, o que eu posso revender, né, que tem uma boa quantidade, que eu possa comprar os R$10 e fazer mais dinheiro. Ele foi lá e encontrou aquelas balinhas, aquelas gomas, né, eu chamo de jujuba, mas essas gominhas que tinham uma caixa com 30 por R$9. E aí ele falou assim, legal, vou vender cada uma dessas por R$1 e vou fazer mais dinheiro. Aí ele pegou, saiu, falou assim, tá, qual que é o meu público? Quem que é a pessoa que vai comprar minha balinha? Ele falou assim, meu público é quem respira. Se respirou, é meu público. E ele falou assim, cara, não tem jeito, né? Você oferece para 90 pessoas ou para 100 pessoas, no máximo 2 a 10 vão querer comprar. Mas você vai oferecendo para todo mundo. Assim, eu tenho um segredo. Ser cara de pau. Achei engraçado. É simples demais.
ele simplesmente tem que oferecer. E ele falava, olha, eu estou aqui querendo voltar para a Europa, você não quer me ajudar aqui comprando uma jujuba, vai adoçar a sua vida, e fazia uma brincadeira e as pessoas foram. Ele fez no primeiro dia R$ 30. Voltou para casa e falou assim, bom, com R$ 30 eu já consigo fazer aquilo que eu sei fazer, brigadeiro. Ele pegou os R$ 30, foi no mercado, comprou leite condensado, comprou chocolate, comprou, né, os granulados. Ele fazia um com coco, outro com granulado. Então tinha o beijinho, brigadeiro de beijinho e o brigadeiro de normal. E aí, beleza, passou lá, ele conseguiu com R$ 30, se eu não me engano, produzir 172 brigadeiros. Ele falou assim, mas agora o brigadeiro, como eu produzi, eu coloquei o meu trabalho aqui, eu vou vender a R$ 2. Ou seja, de R$ 30 ele estava querendo dar um salto para 370 já, né? Quantos que era a conta? R$ 320 mais ou menos. Saiu para vender na rua, né? Foi trabalhando primeiro na cidade dele, às vezes ele ia para Brasília, ele morava perto de Brasília. Resumo da história, comeu alguns brigadeiros, vendeu alguns com desconto, né? Vendia, em vez de vender a R$ 2, vendia 3 por 5, e assim por diante. Resumo da ópera, em 2 dias ele partiu de R$ 10 para 290. Aí no outro dia ele falou assim, cara, meu cameraman aqui tem uma receita fantástica de brownie. Foram lá, produziram o brownie, compraram ingredientes, gastaram R$ 50 dos 290 para comprar os ingredientes para fazer brownie e brigadeiro. E aí ele falou assim, não, vamos fazer só o brownie. Aí eles fizeram o brownie, o brownie a gente vai vender a R$ 5. Essa receita é fantástica. Ele foi lá, produziu mais tantos reais. E aí ele ficou doente, não sei porquê, teve dificuldade de seguir, mas vendeu todos os brownies, chegou lá, não lembro direito, aos R$ 600, R$ 700. E aí no outro dia ele voltou, construiu mais brigadeiro e falou assim, não, quero ir, vai ter uma festa aqui, eu vou lá vender e vai ser fantástico. Ele foi lá, a festa não era no horário, mesmo que fosse no horário ele não ia poder entrar para vender. Então ele falou, putz, ficou frustrado, mas ele não desistiu. Voltou para casa, pegou a van dele, que ele vive na van, ele construiu uma van por R$ 35 mil que ele vive nessa van, entrou na van, pegou 300 quilômetros lá para ir para onde que era o lugar, acho que é a Chapada dos Veadeiros, e lá tinha uma noite bem badalada, e passou a noite vendendo, conversando, e resumo da ópera, em coisa de 5 a 7 dias ele saiu de R$ 10 para 1.000, que era o que ele precisava para comprar uma passagem para ir para a Europa. Então, o que você precisa? É vontade de fazer. Se você quer uma casa maior, é vontade de querer a casa. É a vontade de saber que você vai ter que abrir mão de algumas coisas para conquistar esse objetivo. E é o que você precisa aprender começa onde você está hoje. Que conhecimento você tem? Né? Se você está num emprego que você sabe que você pode dar um potencial melhor, por que você não dá? Você não mostra mais resultados e galga ali um cargo melhor, um aumento, porque você realmente está sendo mais produtivo. Então, às vezes, a gente tem a ferramenta na mão e não usa. A gente fica se lamentando, achando que a coisa, romantizando demais. A gente só precisa desse objetivo. Começa onde você está hoje. Eu tenho certeza que essa pessoa que fez todo esse vídeo, ela poderia fazer muitas outras coisas, né? Muitas outras formas de ganhar dinheiro. Ela simplesmente queria mostrar como é fácil você, em 5 dias, produzir de 10 para R$ 1.000. Em um dia, ele já tinha ganho 488% do início dele. Né? E ele fez um plano ali, né, crescente. Com certeza, mais para frente, se ele pensasse um pouco mais, ele poderia produzir os brownies, colocar mais gente para vender, pensar. Né? Tem o grande livro do Napoleão Hill, que eu gosto muito, que é Quem Pensa Enriquece. Quem pensa, produz. Quem pensa, vende. Quem pensa, para de se lamentar e sai para fazer. E conquista a vida que você quiser. Então é importante você saber que com as ferramentas certas, você vai parar de deixar toda essa confusão mental que está impedindo que você realmente seja feliz hoje. Saiba como levantar essa energia, falar assim, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. E aquilo que você tem que fazer vai custar seu tempo. Lógico que você vai ter que abrir mão do futebol, lógico que talvez você vai ter que abrir mão, né, de uma cervejinha no bar, lógico que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Vai te custar tempo, vai te custar dinheiro, vai te custar o seu esforço.
Mas, meu, viver uma vida feliz e realizada não vale a pena? Isso não é realmente importante para você? E aí você precisa começar a ser o líder da sua vida. Você precisa realmente começar a ditar para onde você quer ir. Porque se você não fizer, você vai estar seguindo o plano de outras pessoas. O que o cara estava dizendo naquele vídeo de como sair de 10? Cara, meu, seja o dono do seu negócio. Lidere a sua vida. Ele estava fazendo sozinho, ele tinha um cameraman, claro, mas ele tem um canal no YouTube. O que ele estava fazendo? Mostrando que você precisa liderar o caminho, para onde eu quero ir, descobrir, ter clareza onde eu estou, né? Tem casos de pessoas que eu já ensinei ferramentas de independência financeira, que a pessoa saiu da dívida, arranjou um emprego melhor, né? Milagrosamente ela foi mandada embora, a grana que ela foi mandada embora, ela pagou a dívida e conseguiu um emprego naquilo que ela gostava de trabalhar, né? Aquilo que ela estava estudando. Então tem certas coisas que acontecem quando a gente começa a entender as leis naturais que fazem com que você caminhe nessa direção. A direção de realmente ser uma pessoa realizada, de viver. Hoje, né, eu estou aqui feliz que eu estou podendo ensinar as pessoas a viver essa vida, porque hoje eu vivo uma vida fantástica, aonde eu quero, estou mudando para fora do país. Eu viajei esse ano, não, viajei para Chapada dos Veadeiros, viajei para Brasília, para Curitiba, eu fiz vários cursos em São Paulo, em Curitiba, fiz um curso no Canadá, estou indo para outro curso no final do mês lá novamente, estou indo para Bogotá agora, no final do ano eu vou para fazer uma viagem para o Sudeste Asiático. Por quê? Porque eu coloquei essas metas de viajar esse ano. Você também pode fazer, o seu sonho pode ser diferente do meu. Mas se você não agir sobre ele, se você não liderar primeiro a sua vontade, o seu pensamento, colocar esse pensamento em ordem, vai ser praticamente impossível. E você vai precisar entender que você precisa primeiro começar a liderar. Você já percebeu que as pessoas que têm as melhores remunerações, elas normalmente são os líderes que lideram times, ou são donos de empresa, ou são diretores? Por que você acredita que essas pessoas estão nessas posições? Elas aprenderam a tanto liderar, né, os pensamentos, como incentivar as outras pessoas a também fazer as coisas que precisam ser feitas para que elas conquistem alguns objetivos específicos, né? Como diz ali o Warren Bennis, liderança é a capacidade de transformar visão em realidade. Uma pessoa que tem a capacidade de, primeiro, se liderar, saber onde ela quer ir, segundo, coordenar o trabalho de outras pessoas para que essa visão que ele tem ou que é da empresa que ele trabalha se realize, ele é uma pessoa que realmente vale mais. A diferença de remuneração de um líder eficiente é enorme. E como é que você começa? Começa sendo um bom seguidor. Começa a observar quem as pessoas que você admira. Nossa, eu quero trabalhar para esse líder. Se você está trabalhando para um chefe que você não gosta, busca uma empresa que tem uma pessoa que fala assim, não, eu quero trabalhar para essa pessoa porque eu quero entender como essa pessoa lidera as outras. E ao seguir esse caminho dessas outras pessoas, você vai aprender a liderar a sua vida também. Isso é muito importante. Comece a liderar a sua vida. Essa é uma chave. Entender que você começa liderando os pensamentos. Se você quiser perder peso, começa liderando como? Começa a ir na academia, começa a comer melhor, começa a fazer o que precisa ser feito. E é assim você começa. Tem duas formas. Comece a se liderar ou comece a seguir um líder de maneira eficiente. Sabendo ser um bom seguidor, você vai aprender como ser um bom líder no futuro. E você também pode iniciar essa jornada, né? O que você precisa? Primeiro, se preparar, munir-se de ferramentas. Você precisa saber o que precisa ser feito. Essas pessoas estão desesperadas, não conseguem acalmar os pensamentos para saber. Tem tanta coisa à sua disposição hoje. Essa ferramenta aqui vai colocar realmente a sua cabeça em ordem. Saber que se você começar a liderar os pensamentos da sua mente, você vai colocar o seu corpo em uma vibração que vai produzir resultados. Somos uma máquina que é fantástica, tem energia que flui até nós e através de nós ela nunca cessa. Só que o que está no nosso subconsciente, como é que a gente coordena os pensamentos da nossa mente, é o que faz com que o nosso corpo mova a ação, que atrai aquilo que você precisa. Você só precisa primeiro entender
A gente vive nesses 3 planos de existência, a gente é essa energia que flui, a gente é esse corpo e a gente é a nossa mente. A nossa mente é a coisa mais poderosa. Partindo da imaginação, um ser que a gente tem imaginação, tem memória, força de vontade, a gente pode mudar a nossa percepção, né? A gente pode passar a pensar, utilizar a razão de maneira mais eficiente e começar a usar a ferramenta da intuição para que aquelas ideias tenham mais insights e você consiga realmente criar grandes planos de execução disso que você quer para a sua vida. E aí eu quero dizer para vocês, qual é o grande diferencial que eu tinha quando eu produzi, né, esse resultado de conseguir independência financeira e estar aqui transmitindo tudo isso para vocês? Qual que era o grande diferencial? Só tem um diferencial que eu aprendi, e não é uma coisa que é diferente de outras pessoas, você pode aprender, é ter a disciplina de fazer o que precisa ser feito, de se comprometer, tomar uma decisão comprometida e ir lá e fazer. Eu abri mão de várias coisas porque eu sabia o que eu queria. E hoje eu estou colhendo esses frutos e falo, é fantástico. Você também pode. E o que você precisa? Mudar os seus hábitos. Eu não tenho nada diferente de você. A minha programação é diferente. E por sorte eu tive uma programação boa quando eu tinha minha infância. Tive uma infância fantástica, né? Tive um pai muito incrível que me ensinou muitas coisas. Me ensinou a colocar desafios, a perseguir resultados. Se você não teve, não faz diferença. Você pode ser essa pessoa que vai chegar e programar esse hábito de ter disciplina, de fazer o que precisa ser feito. E se um dia você falhar, você vai começar no outro dia, vai persistir no outro dia, porque você sabe que você está buscando um ideal melhor para você. Eu quero te ensinar a definir esses objetivos com clareza e como persistir nesse objetivo para que você possa chegar lá. E eu quero que você entenda, né, de uma vez por todas, o que eu percebi ao longo dos anos. Eu percebi um grande problema nas pessoas. A falta de um desejo ardente. Eu não entendia por que eu conseguia fazer as coisas e as pessoas não. E aí eu percebi que eu tinha esse desejo ardente por ter a minha independência financeira. Então tudo que vinha à minha mão, eu adorava. Então aquilo atraía coisas para mim, atraía pessoas. Um desejo ardente é um pré-requisito essencial para você co-criar a vida dos seus sonhos. Um desejo ardente é o combustível que vai te mover em direção aos seus sonhos. Mas me responde uma coisa. Você tem um desejo ardente? Você tem algo que você deseja tanto, a ponto de fazer tudo o que for necessário? Desde, é claro, que seja legal e ético, mas que você vai fazer o que for necessário para alcançá-lo? A maioria das pessoas não tem esse desejo. Pegamos, por exemplo, a prosperidade. Quem é que não gostaria de ter mais, de ganhar mais dinheiro, de receber mais dinheiro? Eu acredito que a maioria. Mas quem aqui está disposto a trabalhar nos finais de semana, feriados, trabalhar até de noite, vender lá, né, no metrô, oferecer para pessoas que não querem o que elas estão oferecendo? Não quero jojoba. Alguém vai querer. Trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana, mas para alcançar esse objetivo. Eu não estou dizendo que você precisa trabalhar 16 horas, 7 horas por dia para fazer isso. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. A pergunta é o quanto você está disposto a dedicar-se para conquistar essa vida que você deseja. Se o desejo não for ardente, com certeza você perderá o entusiasmo no meio do caminho. E é por isso que eu digo e repito, a falta do desejo ardente é um dos maiores problemas, se não o maior problema. Se você pode ter para criar a sua vida, é simplesmente criar um objetivo claro e desejá-lo com força. É o que você pode ter. E tendo isso, criando, definindo isso com clareza, você pode criar a vida dos seus sonhos. Cara, para mim, quando caiu a ficha, demorou muito para eu perceber que eu fazia as coisas certas, mas eu era uma pessoa inconsciente. Só caiu a ficha o dia que
eu realmente vi que um dos investimentos que eu tinha feito tinha dado um resultado astronômico. E aí, a hora que eu percebi, falei assim, caramba, eu passei 15 anos desejando e agora ele está aqui. E não foi uma coisa assim que foi progressiva, gradual. Foi justamente lá no final. Lá no final da corrida, aquele último esforço de um lugar que eu não esperava, eu tive um resultado em um dos investimentos que eu tinha, dentre vários, um resultado gigantesco de 5.000%. E aí eu olhei aquele resultado e falei, uau, tá aqui. E eu não entendi exatamente naquele momento o que estava acontecendo. Que naquele momento eu podia sair da corrida dos ratos, começar a viver a vida diferente, com os meus parâmetros. Demorou 6 meses para eu entender que eu podia pedir demissão. Tinha medo de pedir demissão, que meu pai ia achar, que ele sempre falava que você precisava ter um bom emprego, né? Mas eu não precisava mais, eu tinha dinheiro para viver 200 anos, dados os parâmetros que eu vivia naquela época. E eu falei assim, caramba. E aí caiu a ficha. Alguma coisa diferente aconteceu comigo. Porque as mesmas coisas que eu fazia, eu dizia para as outras pessoas, cara, faz isso, investe nisso. E as outras pessoas não conquistavam. Elas até às vezes faziam os mesmos investimentos que eu fazia, mas se perdiam e dava errado. Qual que era o diferencial? O desejo ardente. Qual era o delas? Talvez ganhar dinheiro rápido. O meu não, era ter independência financeira. E aí começou a cair a ficha. E aí eu comecei a buscar, entender, e hoje eu sei, né? Através da literatura, de compreensão, a hora que eu pude sair do CLT e realmente começar a viver a minha vida só trabalhando para os meus investimentos, que eu comecei a estudar os livros que me mostraram o que eu tinha feito de tudo certo. Por que eu tinha dado certo às outras pessoas não? Eu tinha, dia após dia, programado esse desejo de ter independência financeira. Todos os dias de manhã eu ia lá, olhava minha planilha, revisava como é que tinha ido meus investimentos, quando tinha subido, para quando e quanto que eu tinha que chegar para atingir a minha meta. Então eu ficava constantemente reforçando esse desejo. Eu não desisti nem quando eu quebrei uma empresa, nem quando eu tomei um baque em 2008, que eu tinha muito dinheiro em ações na bolsa. Por quê? Porque não mudou meu objetivo. Eu só tinha que mudar a ideia, só tinha que mudar o plano, perseguir. Mas o que foi que eu entendi? Que todos nós temos um gênio interior, que nos concede tudo aquilo que desejamos. Porém, na maioria das vezes, ele está adormecido. Conseguir despertar esse gênio interior é o primeiro passo para você construir a vida dos seus sonhos. Mas como fazer isso? Ou melhor, como fazer isso de maneira correta, sem ter que bater tanta cabeça como eu fiz? Para que você consiga usar o seu realmente potencial. Eu aposto que você, em alguns momentos da sua vida, já conseguiu utilizar esse gênio, e é bem provável que não ocorreu da maneira como você queria, nem da consistência desejada, mas talvez você tenha utilizado ele bem 1, 2, 3 vezes na sua vida, conquistado alguma coisa, porque senão você não estaria aqui assistindo essa palestra, assistindo esse conteúdo. Como então você pode despertar ele, utilizar ele, de uma forma que ele te provenha tudo que ele tem para oferecer? O gênio interior, aliado a um desejo ardente, e normalmente atrelado a um crescimento pessoal. E eu acho que esse é o principal motivo que você nunca conseguiu trabalhar do lado dele como uma consistência desejada. Faltou esses elementos. E para ajudar pessoas como você, que querem viver uma vida melhor, mais próspera, e com todos os sentidos da palavra, mas não sabem realmente como criar essa prosperidade e abundância na sua vida, é por isso que eu criei o programa Gênesis, que foi criado para qualquer pessoa, de qualquer área na sua vida, conquiste esses sonhos. É um programa que, com passo a passo, vou pegar você pela mão e te mostrar exatamente as técnicas que eu usei, que eu sei que dão resultados, para que você realize cada um dos seus desejos. Estudando e colocando em prática o Gênesis, é garantido que ele vai elevar os seus níveis vibracionais de energia. E dessa forma você vai passar a se comunicar muito mais facilmente com as leis naturais do universo. E assim você vai começar a criar a vida dos seus sonhos. O programa é um programa de vídeo, são 9 módulos completos. Em todos os vídeos, com conteúdo transformador. Literalmente, são técnicas e conceitos que eu aplico diariamente em minha vida,
que me permitiu realizar minha vida e conquistar cada um dos objetivos e metas. Cada semana você vai assistir o mesmo vídeo repetidas vezes, para realmente fixar esse conteúdo e transformar a forma como você enxerga e se comunica com a realidade. Por exemplo, se você fizer o módulo 1, você vai assistir 7 dias. Durante essa primeira semana, você vai revisar o conteúdo e os exercícios que está proposto no seu caderno de atividades. Na segunda semana, você fará o mesmo no módulo 2 e assim por diante. Sabe por que o programa Gênesis funciona dessa maneira? E funciona por 2 motivos. Que eu descobri ao longo do tempo que ver apenas uma vez um conteúdo não adianta. É preciso repetir, 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 até que o conceito fique bem fixado, tanto no seu consciente quanto no subconsciente. E o 2, ele funciona porque ele é um programa prático. Quantas vezes você já investiu em cursos, treinamentos, programas, livros, contendo exercícios, mas nem chegou a fazê-los? Sem a repetição, sem fazer realmente o que está sendo proposto, não vai haver uma transformação. E é por conta deste motivo que você vai ter uma semana por cada módulo. Tempo mais que suficiente para você fazer os exercícios que propõe com eficiência e começar a realmente transformar os seus hábitos, mudar os seus paradigmas e conseguir que com isso você vai atraindo cada vez mais situações favoráveis, pessoas, compreensões, ideias, insights e começar a colocar isso no seu dia a dia. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse ter acesso a esse conteúdo que vai te ajudar a descobrir quais são os seus desejos mais ardentes, e se você pudesse ter acesso a um programa que vai te ajudar a despertar o gênio interior e finalmente trabalhar ao lado dele com consistência para co-criar a vida dos seus sonhos, e se você pudesse ter acesso a um treinamento que vai te ajudar todos os dias, passo a passo, a mudar os seus paradigmas, e se você pudesse ter acesso a esse programa que eu coloquei minha experiência de vida, as técnicas e estratégias que iam ajudar a alcançar minha independência financeira aos 35 anos de idade, viajar pelo mundo e viver essa vida incrível que eu vivo. Se eu dissesse que você pode iniciar esse programa hoje, ele já existe. Deixa eu te mostrar. Esse programa chama-se Gênesis, Criando a Vida dos Seus Sonhos. Gênesis é o meu programa, é um treinamento de 9 módulos, eu te ensino todas essas técnicas e estratégias que eu usei nos últimos 17 anos. Ao se inscrever no programa Gênesis, você ainda vai ter acesso a 6 aulas ao vivo complementares, né? Além do seu conteúdo, para você conseguir realmente utilizar ferramentas poderosas para criar a sua vida. Nessas aulas tem o objetivo também de você poder trazer um conteúdo extra, compreender mais, né, todo esse conteúdo e agregar mais qualidade. Cada aula dessa extra eu poderia facilmente te vender por R$50, porque ela tem um conteúdo muito poderoso. Mas para quem fizer a inscrição do Gênesis hoje, você vai ter acesso presente a elas. Além desse treinamento do Gênesis, as 6 aulas complementares, ao inscrever-se, você também vai ganhar de presente o acesso à minha entrevista na Empire Week. A Empire Week foi uma semana com entrevistas de conteúdos voltados para a educação financeira. E nessa entrevista eu falo sobre estratégias infalíveis para sair de dívidas, como começar a investir, né, o seu dinheiro, como construir independência financeira. Se tudo isso que eu te mostrei te proporcionar uma vida mais realizada, mais feliz, a vida dos seus sonhos, não terá valido a pena? Se tudo isso que eu te mostrei proporcionar a você aquilo que você realmente ama, finalmente descobrir seu verdadeiro potencial, não terá valido a pena? O programa Gênesis é um programa transformador, e junto com os bônus, que poderá ser vendido por um valor muito maior do que eu vou te oferecer hoje. Mas eu deixo essa pergunta: quanto vale para você criar a vida dos seus sonhos? Quanto vale? Com certeza isso não tem preço. Ou tem? Se para você, somente hoje, inscrever-se no Gênesis, você terá que investir apenas R$300 e pode parcelá-lo em 12 vezes. Gente, por menos de R$1 por dia, você terá acesso ao meu programa de treinamento exclusivo criado para pessoas que realmente estão dispostas a mudar de vida. O que é mais importante para você? R$1 ou viver uma vida mais próspera? R$1 ou viver uma vida mais feliz? R$1 ou viver uma vida mais abundante?
R$ 1, ou ser o criador da sua realidade. Particularmente, já vi pessoas gastando muito mais do que o valor do Gênesis em coisas que nem de longe trazem o mesmo resultado. Você pode gastar facilmente esse valor em sapatos, tênis, bolsas, relógios. O Gênesis é um investimento que você fará em você. Você vai se compreender melhor. Mas eu sei que o Gênesis não é para qualquer pessoa. O Gênesis é um programa para você que realmente quer mudar. Inscrever-se no meu treinamento é só um primeiro passo. Mas dentro dele, você terá que comprometer-se com a sua evolução pessoal. É um treinamento que exige de você. Coloque em prática diariamente tudo aquilo que você vai aprender nele. Se você não está disposto a estudar, a colocar em prática o que eu ensino, por favor, não se inscreva no Gênesis. Se você não está a fim de mudar sua visão de mundo, prefere continuar reclamando das coisas que estão dando errado, colocando a culpa em outras pessoas, o Gênesis não foi feito para você. O Gênesis foi feito para as pessoas comprometidas, comprometidas com as mudanças, comprometidas em fazer o seu melhor, e não menos, para transformar sua realidade. Se você é uma dessas pessoas que está comprometidas em mudar de vida, aqui vai mais uma boa notícia. Ao inscrever-se no Gênesis, você está protegido com a minha garantia de satisfação de 30 dias. Isso quer dizer, você tem 30 dias para estudar e praticar o material do meu treinamento. E se você não gostar, manda um e-mail para a minha equipe. Nós devolvemos cada centavo que você investiu. E eu faço isso por 2 grandes motivos. Eu confio muito no conteúdo. E eu sei que você colocando ele em prática, ele é incrivelmente transformador. E eu não gosto de pessoas insatisfeitas com o meu programa, não gostou de algo, nos avise que seu dinheiro será devolvido integralmente. Se você está 100% comprometido em transformar sua vida atual, faça a inscrição no meu programa Gênesis, clicando no botão que vai aparecer em algum lugar aí na tela. Agora eu vou dedicar algum tempo, uns 15 minutinhos, para perguntas e respostas. Se tiver qualquer dúvida, mande ali no chat, vou responder para vocês. Bom, Emanuel, se você quer saber como é que você encontra os seus desejos mais profundos, você vai fazer através de exercícios. Tem um exercício fantástico, eu costumo dizer, é crie primeiro uma lista de compras. Eu tenho certeza que você já sabe qual que é o seu desejo mais profundo. Mas muito provavelmente você está rejeitando antes mesmo de dar uma visão muito séria para ele. Eu quero dizer que provavelmente esse desejo mais profundo já está ali, orbitando ao redor de você. Mas o seu paradigma talvez está dizendo que você não pode. Talvez está dizendo que você não merece. Talvez está dizendo, né, que é difícil, que é impossível, que algumas pessoas têm facilidade, nasceram pessoas ricas. Qualquer crença. Mas se você começar a olhar para todos os seus desejos de maneira objetiva, sem ficar dando muita razão para aquele diabinho que senta no seu ombro, você vai começar a descrevê-lo. Muitas vezes as pessoas têm muitos objetivos na vida. E o fato delas não conquistarem muita coisa é muito provavelmente porque elas querem coisas demais. Mas aquele desejo mais profundo você vai ter que olhar em toda essa lista de coisas que você quer para você. Eu tenho certeza que você sabe o que você quer. E elencar em ordem quais são as suas prioridades. E aquele que for o objetivo que você olhar para ele e falar assim, se eu conquistar isso aqui, cara, minha vida vai mudar. Eu tenho certeza que você já tem uma noção, mais ou menos, daquilo que você deseja. Você precisa um pouquinho de entender os mecanismos, entender as leis naturais, saber que não existe nada que você não possa realizar. A partir do momento que você virar essa chavinha, que você pode conquistar qualquer coisa que você desejar profundamente,
Mesmo que você não saiba um desejo mais profundo, se você escolher um e colocar um objetivo claro, você vai conquistar. E aprender a fazer isso uma vez, com as ferramentas e com os exercícios do módulo, os módulos que vão ajudar você a programar a sua mente para conquistar aquilo, você vai perceber que você vai conquistar um atrás do outro. O primeiro passo que você tem que fazer é compreender melhor, né, por que você está rejeitando as coisas internas e aquilo que você sabe que você merece. Não existe nada que você não possa realizar e não existe nada diferente entre eu e você. Eu só acabo de ser uma pessoa que estudei mais sobre o assunto e posso te ajudar a realizar esse desejo mais profundo. Porque eu conheço as ferramentas e eu estudei um pouco mais sobre a mente humana. Para que, se você entender e começar a utilizar essas capacidades, você também vai descobrir esse desejo profundo e conquistá-lo. Não só descobrir qual é, mas conquistá-lo. O programa são 9 aulas, Fernando. 9 aulas. Vou te mostrar mais ou menos. Vou falar um pouquinho das 9 aulas para você entender um pouco mais. Fernando, primeiro módulo a gente vai fazer uma introdução para você compreender mais objetivos, métodos, né? O que você vai realmente buscar durante todo esse programa. No segundo módulo a gente vai falar sobre autoconhecimento. Você compreender todas as suas capacidades internas e começar a se estudar mais continuamente. Terceiro módulo, a gente vai falar de como aumentar a sua frequência, porque, tudo aquilo que você busca está numa frequência mais elevada. Como é que você se visualiza dia a dia mais feliz, mais animado, realmente com uma forma de ir atrás. Você vai aprender o poder da força, da gratidão, do perdão e como é que você utiliza isso como turbo. Eu acho que isso para mim é nitro, como se você tivesse já com aquela energia, com aquela alta, com aquela animação, mas tem um gás extra aí que é fenomenal. Vai entender o poder da sua mente subconsciente, aprender a como fazer afirmações e transformar a sua vida. Vai entender o poder também na aula 6 da visualização, de como mentalizar, quais são as ferramentas que você pode utilizar para se ver já vivendo a vida dos seus sonhos, como colocar-se em estado de fluxo, né, no módulo 7. No módulo 8 vamos aprofundar mais sobre hábitos e paradigmas que você pode colocar já no seu dia, desde já para fazer. E no módulo 9 a gente fecha em como ampliar os seus superpoderes. Quais são as ferramentas extras que você pode colocar para facilitar, incrementar ainda mais a sua vida. Legal? Se eu respondi, faz mais alguma pergunta aí, Fernando. Jesse, não tem um tempo muito certo cada um. Dependendo da aula, ela vai em média entre 20 e 30 minutos cada aula. Essas aulas elas são feitas de maneiras mais curtas mesmo, porque é para você realmente assistir mais vezes e focar bastante nos exercícios. Mas em média elas levam mais ou menos ali entre 20 e 30 minutos cada aula. Importante é você estudar o conteúdo de cada aula mais vezes, né? Diariamente você vai passando. Então, por isso que quem acessar não vai ter acesso diretamente a todos os módulos, vai acessar o primeiro módulo, tem que ficar assistindo, repetindo e fazendo os exercícios diariamente. Tá bom, Jesse? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Gabriel, obrigado pelo conteúdo. O programa conta com bastante exercícios para que eu consiga fazer todas essas mudanças? Sim, a gente vai propor vários exercícios. Não quer dizer que no primeiro momento você precise ou queira colocar todos eles, né, na sua vida, mas a ideia de dar vários exercícios é que alguns deles você comece a utilizar diariamente. Primeiro, para se conhecer. Segundo, para saber onde é que você vai buscar. E toda vez que você for colocar um novo objetivo, esses exercícios serem colocados em prática. E assim, esses exercícios sendo colocados em prática vão fazer com que você compreenda mais, aprimore e crie um conteúdo constante, né? Uma mudança constante. Então, se conhece, aplica, entende a ferramenta, em que área da sua mente ela vai estar atuando, como é que tudo isso vai fortalecer a sua visão do desejo ardente, como é que você vai conseguir mudar os hábitos para conquistar
se é a pessoa digna de viver essa vida que você está buscando. Bom, quem perguntou os exercícios, estou disponibilizando o link aí dos exercícios para você já começar a dar uma olhada no que você tem para encontrar, né, no módulo Gênesis, desde já. Você também vai receber logo em seguida um link para se cadastrar, para realmente se inscrever, começar desde já a mudar a sua vida. E se tiver mais alguma dúvida, me manda um e-mail, eu estou à disposição. E é isso. Um abraço. Tem mais coisa? Pode falar. Tem o que eu mandei ali, só dá uma lida e me agradece. Veio mais uma pergunta. Ó, Manuel, que bom que você gostou. Legal, vamos. Legal que você está aqui, vou estar como seu coach, ensinando você, trazendo todo esse conteúdo da minha experiência, todo o conteúdo que vem desde Bob Proctor, Earl Nightingale, Napoleon Hill, que são realmente as pessoas que investigaram e estudaram a mente das 500 pessoas mais bem-sucedidas do século passado, criaram toda essa codificação das leis da realização, aliado com todos esses estudos, mas você vai realmente aproveitar e gostar muito desse conteúdo. Tá? Se tiver qualquer dúvida a mais, entre em contato, se inscreva, sabendo que você tem 30 dias ainda como a garantia de que você não gostar do conteúdo, a gente devolve o seu dinheiro, né, integralmente. Um abraço e até mais. Finalizou aí? Tchau.